programa de saudade e ação de graças pela vida e pontificado do Papa Francisco, este programa vai recordar a sua presença em Fátima. Momentos de oração, silêncio e proximidade com o povo. Na segunda parte, vamos conhecer o perfil de um Papa com alma jovem que continuará a inspirar a juventude e deixa um legado marcante para toda a Igreja. Em 2017, veio a Fátima por ocasião dos centenários das aparições e canonizou os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. Em 2023, mesmo com dificuldades de mobilidade, fez questão de regressar ao santuário durante a Jornada Mundial da Juventude. Francisco sempre se apresentou como um simples peregrino, de coração aberto e atento à mensagem deixada por Nossa Senhora. Acompanhe agora a reportagem especial Um Papa Peregrino em Fátima e a sua proximidade com o povo. Em 2017, a Virgem de Fátima e o povo português acolhiam o Papa Francisco, não como chefe de Estado, mas como mais um peregrino entre milhares. No ano especial do centenário das aparições, o Santo Padre canonizava os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. Contudo, mais do que presidir a uma cerimônia, caminhava lado a lado com os fiéis. Dia 12 de maio de 2017 entrou aqui no recinto, vinha como habitualmente no veículo que o transporta, aquele veículo descoberto, chamado Papa Móvel, e ele próprio pediu que o carro parasse para descer e fez parte do percurso no meio do povo, no meio dos peregrinos que estavam presentes e que enchiam completamente este recinto do santuário. É um Papa que vem como peregrino por ocasião do centenário das aparições, para canonizar os pastorinhos e que ao chegar claramente se quer fazer peregrino com os peregrinos que já aqui se encontravam. Em meio às velas acesas na noite do 12 de maio, ou aos lenços brancos na procissão do adeus a Nossa Senhora no dia 13, Francisco deixou palavras que ecoam até hoje. Queridos peregrinos, temos mal. E eu recordo-me que na visita que fizemos aos túmulos dos agora Santos Francisco e Jacinta, o Papa Francisco me disse duas palavras. Por um lado, a questão do acolhimento, chamou a atenção para a necessidade que este fosse um lugar de acolhimento de todos, e por outro lado, a misericórdia. Tínhamos saído do ano da misericórdia e o Papa recordou-me também a necessidade de que este fosse lugar da experiência de misericórdia para os peregrinos que aqui vêm. Por isso são, eu diria, três gritos do Papa que me ficaram na memória dessa peregrinação memorável. Temos mãe, o acolhimento e a misericórdia. Seis anos depois, em 2023, durante a Jornada Mundial da Juventude, Francisco regressou, desta vez com passos mais lentos, joelhos cansados, mas com o mesmo coração de peregrino. No santuário, ajustes foram feitos para acolher um Papa que, apesar das limitações físicas, não abriu mão de estar ali. Quando se começou a falar da Jornada Mundial da Juventude, imediatamente disse: ainda Portugal quer voltar a Fátima. Tinha havido a Jornada Mundial da Juventude em janeiro de 2019 no Panamá, e aí é que foi anunciado que a próxima jornada seria em Lisboa, e o Papa, em várias ocasiões, vem a dizer: vou a Portugal, tenho de voltar a Fátima, quero voltar a Fátima. Portanto, o Papa vem em agosto de 2023, por vontade própria,
não é que estivesse no programa da Jornada Mundial da Juventude, foi por sua vontade que ele quis regressar a este lugar, que ele quis vir, muito mais limitado fisicamente, e esses limites físicos obrigaram-nos, obviamente, a preparar uma rampa que possibilitasse que o Papa pudesse aceder em cadeira de rodas ao nível da capelinha, onde o Papa, de facto, esteve em oração. Nesse momento o Papa teve, eu diria, dois gestos muito marcantes. O primeiro tinha uma reflexão, uma homilia preparada que deixou de lado e preferiu falar da capelinha como imagem daquilo que é a Igreja, isto é, um lugar aberto a todos e disponível para acolher a todos. E um outro gesto foi, quem estava mais próximo do Papa na capelinha eram alguns jovens presidiários, mas eram sobretudo jovens doentes e portadores de deficiência. E o Papa, ao chegar, disse imediatamente que queria cumprimentá-los. E a verdade é que, embora a nível da organização estivesse previsto que apenas 15 pessoas cumprimentassem o Papa na capelinha, o Papa, quando desce da capelinha, escolhe cumprimentar todos aqueles jovens que ali estavam, e é das imagens mais tocantes e marcantes que nos fica dessa vinda rápida do Papa em agosto de 23, é essa empatia, esse contacto entre os jovens doentes, os jovens portadores de deficiência e o Santo Padre em cadeira de rodas. A multidão corria para saudá-lo e do Papa móvel, Francisco abençoou inúmeras crianças até chegar à capelinha. Manifestou sempre uma grande proximidade das crianças e um grande carinho para com as crianças. E, apesar da segurança que rodeia sempre o Santo Padre, a verdade é que se uma criança se tenta aproximar dele, nunca é afastada. As crianças, essas podem aproximar-se do Papa, e foi também isso que aqui se experimentou. Muitas crianças que se aproximaram do Papa para receber a bênção, para o cumprimentar, e o Papa teve sempre o cuidado de dar um sorriso, de fazer uma festa, de ter um gesto para cada uma dessas crianças que se aproximavam. Uma data marcante quando Francisco se entregou também ao silêncio, ao rezar e confiar a Maria os jovens e o mundo inteiro. A deslocação a Fátima em agosto de 2023 foi a visita mais curta de um sumo pontífice ao santuário. Foi daqui mesmo, da Azinheira, que em 2023 acompanhamos de pertinho a chegada do Papa. Na ocasião, ele disse que a igreja deve ser como a capelinha das aparições, sempre aberta e disponível para acolher a todos. E hemos meditado os mistérios gozosos que nos recuerdan que a igreja pode solamente ser um lugar lleno de gozo. La pequeña capilla en la que nos encontramos, esto es como una hermosa imagen de la iglesia, acogedora, sin puertas. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar. Y aquí también podemos insistir en que todos puedan entrar, porque esta es la casa de la madre, y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos, todos, 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 sin exclusión.
O Papa latino-americano também apresentou um olhar próprio sobre Fátima. O Papa Francisco olha para Fátima como esse lugar maternal onde o peregrino se sente acolhido, se sente confortado pela presença desta mãe do céu. E esse é o aspecto que o Papa sempre sublinha. Por outro lado, a dimensão que ele sublinhou, sobretudo em 2023, de Fátima como um lugar de acolhimento, um lugar aberto a todos. A imagem do santuário como um espaço aberto, um espaço amplo, como a imagem do que deve ser a Igreja, Deus que a todos acolhe, e este lugar como imagem dessa misericórdia de Deus e que se dispõe a acolher todos os que aqui vêm, que apresentam aqui as suas preces a Deus, que aqui vêm para encontrar um momento de silêncio, que aqui vêm para fazer a experiência da presença de Deus nas suas vidas. A relação dos papas com a terra onde Nossa Senhora apareceu é antiga. Rezar constantemente pelo Santo Padre é um dos pilares da mensagem de Fátima. O Papa teve sempre um lugar muito especial em Fátima. Porquê? Por um lado, porque faz parte das aparições, e pensamos imediatamente no terceiro segredo, ou na terceira parte do segredo, melhor dizendo, mas não só. É sobretudo Santa Jacinta que desde muito cedo tem esta preocupação de rezar pelo Papa. E a verdade é que isto entra naquilo que é a identidade deste lugar, da identidade do Santuário de Fátima. Aqui, todos os dias se reza pelo Papa. Aqui, todos os dias, pedimos pelo Santo Padre. Talvez por isso os Papas sucessivos tenham sentido também especialmente ligados a Fátima. E eu recordo que, habitualmente, quando dizemos o Papa de Fátima, hoje pensamos no Papa João Paulo II, mas durante muitos anos, quando se falava do Papa de Fátima, era o Papa Pio XII. Depois do Papa Pio XII, tivemos Paulo VI, que se fez peregrino, tivemos João XXIII e Paulo VI, que se fez peregrino a este lugar. Tivemos João Paulo II, que aqui veio 3 vezes, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Este é um lugar que tem sempre o Santo Padre muito presente na sua oração. Francisco, que percorreu mais de 60 países, fez da viagem a Fátima prioridade. Quem acompanhou muitas dessas viagens foi a vaticanista Aura Miguel. Ela traz o seu olhar acerca do pontificado de Francisco. Também é uma faceta interessante também da minha experiência de conhecer os outros papas anteriores. Eles não deixam de ser quem eram. Portanto, eles têm um estilo, uma maneira de ser, uma personalidade e nada disso é cancelado quando são eleitos papa. E Francisco também. Francisco era assim, tinha atenção à pessoa, tinha gestos de ternura e ele, como Papa, introduziu esse estilo que habitualmente era um bocadinho mais distante e mais formal com os outros, mesmo com os outros vindo falar connosco. Este é mesmo próximo, eu acho que é mesmo, pode-se definir até o pontificado do Papa Francisco como um pontificado da proximidade. E os jornalistas que vão no avião podem testemunhar isso, todos têm histórias pessoais para contar. Em Roma ou nas inúmeras viagens, Francisco sempre surpreendeu com gestos inusitados. Ele é imprevisível, quer com os mídias, quer com outras decisões, ir trocar de lentes num oculista no centro de Roma, ou sair para ir a uma farmácia comprar sapatos ortopédicos, ou pedir a um parco na região perto de Roma, na altura da Páscoa, para fazer a visita pascal. Havia a visita pascal, que também há muita tradição em Portugal, mas não só. Ali é uma zona urbana com muitos prédios e o pároco ia fazer a visita pascal num dos prédios nessa zona, num bairro mais problemático. E o Papa soube e ligou-lhe a dizer: posso ir consigo, fazer de parco, como se fosse parco. Ele tinha saudades de ser parco. E assim foi. Aliás, a televisão do Vaticano filmou eles cá embaixo a tocar à campainha e as pessoas perguntarem quem é, e o parco a responder visita pascal, sem dizer mais nada, e sobem os dois a escada e batem às portas, e as pessoas surpreendidas que tinham o Papa com a estola que tinha pedido ao parco para ser ele a fazer a visita pascal. E no fim desta tarde inesquecível, certamente para aqueles habitantes, o parco testemunhou que ficou imensamente grato ao Santo Padre, porque ele tinha pensado: ei, estou tão cansado, ainda tenho uma visita pascal para fazer. Quando o Papa é que lhe agradeceu a generosidade de ter deixado a ele substituí-lo. Portanto, ele tinha estes gestos incríveis e mostra que ele nunca deixou de ser quem era.
um Papa também de destinos improváveis. O Papa teve esta preferência também de viajar para contextos difíceis, quase esquecidos aos olhos do mundo, tanto que viajou pouquíssimo para a Europa, só oficialmente veio a Portugal e foi na França foi só à Córcega, porque oficialmente a França, ele foi a Estrasburgo, mas foi para falar às instituições europeias, não foi a Espanha, e visitou sobretudo países com minoria católica, ou então fora da Europa, que foi a sua preferência, onde na verdade, apesar de haver gravíssimos problemas políticos e sociais e assim, guerra e fome e problemas graves, a fé tem uma vivacidade, a fé católica, a Igreja mantém uma vivacidade que já se perdeu na Europa. Aliás, o Papa, que não é europeu e que vem do outro lado do Atlântico, olhava para nós um pouco como já estarmos em... Ele chamava a Europa, parece uma avózinha. Precisa de renovar a sua frescura. E isso está a ser muito difícil na Europa, nós vemos isso. E, portanto, é impressionante, com as circunstâncias de idade e até de debilidade, ele ter a última viagem que fez, por exemplo, grande viagem que foi à Ásia, e que foi a maior viagem do seu pontificado, já com as dificuldades físicas que tinha, é muito impressionante, porque chegámos lá e víamos os católicos com uma vivacidade, uma alegria da fé incrível, invejável para os da Europa, e isso foi um grande critério. A mim, o que me comoveu mais, se é possível assim, que foram todas viagens inesquecíveis, foi na República Centro-Africana, em Bangui, em que ele foi completamente desaconselhado a viajar, porque ninguém assegurava a proteção dele, e ele fez questão de ir, porque dizia que eles é que precisavam, foi em pleno ano da Misericórdia, e quis simbolicamente abrir a Porta Santa da Misericórdia na Catedral de Bangui, isolada no meio do bairro islâmico. Havia esta catedral, e o país totalmente destruído, e ele não hesitou em estar presente. Isso foi uma viagem muito marcante para mim, e também com uma apreensão, porque era perigosa. E a outra, também em África, foi ao Congo, que também vemos o horror da chacina que há na fronteira, onde há matéria-prima, e há guerras e conflitos bastante brutais e mesmo com efeitos terríveis que obrigam a população a fugir, e o Papa queria ir a essa terra, a essa zona. Aí conseguiram convencê-lo a não ir, porque era mesmo perigoso, mas houve um momento também inesquecível, que foi que ele, na Nunciatura em Kinshasa, pediu para algumas dessas vítimas darem testemunho, e foi um momento absolutamente comovente e fortíssimo. Só para dar um exemplo, a certa altura, uma das, ações, além de outras piores ainda, que era a morte e esquartejar e assim, mas uma das coisas que faziam era, quando prendiam ou levavam em cativeiro, cortar uma mão, às vezes duas. E naquela sala, na Nunciatura, o sacerdote que deu as boas-vindas ao Papa não tinha uma mão, portanto, tinha sido vítima desses terroristas, e convidou os presentes a saudarem-no com o braço sem a mão, e havia imensos braços levantados sem mão, que era um sinal comoventíssimo. E depois houve testemunhos pessoais muito comoventes. Aliás, o Papa, naquele livro autobiográfico sobre a esperança que foi publicado agora nos últimos tempos, diz que foi um dos momentos mais comoventes que ele viveu nas suas viagens, foi esse, de facto, incrível. Portanto, é mesmo este portador de misericórdia e ternura de Deus para quem precisa mais. Isso foi muito evidente nas opções que ele fez nas viagens que realizou. Os joelhos que tornaram-se enfraquecidos dobraram-se diante de líderes para pedir a paz. Só os gestos já dizem tudo. O exemplo foi nas negociações de paz, tentativa de diálogo entre os dois opositores no Sudão do Sul. Vieram a Roma para um retiro e, no final, surpreendentemente, o Papa ajoelhou-se e beijou-lhes os pés. E isso tem uma força imensa e, infelizmente, quando ele visitou o Sudão do Sul, no ano justamente de 2023, ainda não havia paz, mas o gesto ficou, e é fortíssimo. E em relação, de facto, à sua mobilidade, ele
que é sempre muito reservado em relação a si próprio. No livro Esperança, que é o tal livro autobiográfico, ele revela que houve 2 momentos onde ele sofreu mais de impotência. Um foi quando teve que ser internado de urgência por causa dos intestinos, que foi submetido a uma operação, e de resto agora, nesta fase final também no Gemelli, também refere que aprende-se muito com a fragilidade humana e a perspectiva com que se olha o mundo a partir da fragilidade pessoal é muito interessante, porque vê-se o que é que vale a pena e o que é que não vale, em que é que se investe, o que é que é o essencial e o que é que verdadeiramente vale a pena. Mas outra coisa que ele disse também, que sentiu mesmo uma certa humilhação, foi quando teve que passar a andar de cadeira de rodas. Porque ser o Papa da proximidade, não é? Ele nunca deixou de fazer o que fazia, o que queria fazer, mesmo em cadeira de rodas. Mas que para ele foi muito difícil aceitar este pedido de Deus, não é, na sua vida, que foi deixar de poder andar como ele gostaria. Humilde, próximo, com uma linguagem que falou o coração, o programa de Francisco, transmitido por diferentes documentos, não foi apenas de governo, mas de vida. O fio condutor do seu pontificado, que é Evangelii Gaudium, onde está tudo aquilo que nós vimos durante o pontificado, a reforma, a igreja em saída, o auscultar a base, a questão do sino, do processo sinodal, as preocupações de uma igreja que seja missionária, que não fique sempre fechada, há tal coisa que sempre se fez assim, isso não serve, homilias curtas. Portanto, ele dá uma data de indicações e percebe-se de intuições fundamentais nesse documento, uma carta apostólica, a alegria do Evangelho, e no fundo também se percebe todo esse fio condutor que depois gerou um jubileu especial da Misericórdia, o jubileu da Esperança, e depois as encíclicas também a completar isso, que é a primeira que foi a Laudato Si, com toda esta documentação importante e insistência dele sobre o cuidar da casa comum, e os alertas sucessivos, depois completado com a Laudato Deum, e também a Fratelli Tutti, que é outra vertente importantíssima no diálogo e na abertura, sobretudo ao Islão, com passos significativos, depois com o documento sobre a fraternidade humana e desenvolvimento, que foi também fundamental e continuou sempre com várias etapas, com viagens, por exemplo, ao Iraque, com encontros com grandes líderes do Islão. E, claro, depois completado com o coração de Jesus, que também é, no fundo, um homem de fé que lembrou à humanidade que sem coração não se vai a lado nenhum. Sua relação com a Virgem Maria sempre foi também de proximidade, daí a sua escolha de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Foi uma opção pessoal dele, porque a ligação de Bergoglio com a Basílica de Santa Maria Maior sempre foi muito forte, também, mesmo antes de ser eleito Papa. Ele testemunhava que muitas vezes, quando ia a Roma, passava lá longos períodos em oração. E também, quando foi eleito Papa, percebeu-se isso, porque logo no primeiro dia, portanto, ele foi eleito ao fim do dia, e logo na manhã seguinte, ainda antes da missa final, que encerrava o conclave, foi como que se ele quisesse introduzir Nossa Senhora no conclave e saiu num carro utilitário, discretamente, do Vaticano, para ir rezar a Santa Maria Maior. E isso é muito definidor de como ele é também um Papa mariano, e por isso sempre, antes de cada viagem, ia lá rezar na véspera, quando regressava, desviava-se para lá ir agradecer, e por isso faz sentido que ele tenha tido esta opção. Como Nossa Senhora, o Santo Padre colocou-se a serviço. Naquela noite de 12 de maio de 2017, declarou sobre a Virgem Maria: nenhuma outra criatura viu brilhar sobre si a face de Deus como ela, que deu um rosto humano ao Filho do Eterno Pai, podendo nós agora contemplá-lo nos sucessivos momentos gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos da sua vida, que repassamos na recitação do Rosário.
Imagens que tocam a alma e revelam o coração de um pastor entre os fiéis. E daqui a pouco voltamos com mais uma reportagem especial. Francisco, um Papa com espírito jovem que fala aos corações das novas gerações. Até já! Estamos de volta na segunda parte deste programa de homenagens a Francisco. Vamos conhecer mais de perto sua essência. Um Papa que, mesmo com idade avançada, carregava um olhar jovem e renovador. Com gestos simples e mensagens profundas, ele conquistou os jovens durante a JMJ em Lisboa. São inesquecíveis as suas palavras de acolhimento. Todos, todos, todos. Francisco, um nome simples, um jeito despojado, gestos que vão atravessar o tempo. O primeiro Papa latino-americano e jesuíta. Os problemas de idade avançaram, mas o coração foi sempre jovem. Em agosto de 2023, Lisboa viu de perto esse vigor. Na Jornada Mundial da Juventude, Francisco mostrou que idade não é o que diz a certidão de nascimento. Às vezes pergunto-me, quando estou próximo de pessoas já com uma idade mais avançada, e penso, o Papa é mais velho do que esta pessoa. Não é? Como é que é possível o peso da responsabilidade? De facto, o Papa Francisco mostrou-nos isto, mostrou-nos que a força interior, a relação com Jesus, este zelo evangelizador, fazia com que ele tivesse força de levar, de anunciar Jesus aos outros. Acima de tudo porque vimos que ao longo do pontificado do Papa Francisco, a ideia de caminho, de nos pormos a caminho da estrada, é algo que os jovens são muito sensíveis, não é? Os jovens querem movimento, querem dinâmica, e eu acho que isso apareceu-nos muito no pontificado do Papa Francisco. Seja pelas viagens que realizou ao longo do seu pontificado, seja aqui na Jornada Mundial da Juventude, como víamos, aquele homem no meio dos jovens, de querer ser jovem também com os jovens, mas ao mesmo tempo a valorizar aquilo que são as pessoas mais velhas e esta relação entre os mais novos e os mais velhos. E daí podemos dizer que o Papa de facto quis também ser jovem, inteiramente jovem com os jovens. Ao chegar a Portugal de cadeira de rodas, o Papa não trouxe só discursos. Trouxe o olhar de quem deseja estar perto dos jovens e de que estes não deixem de sonhar. E eles entenderam que devem levantar-se do sofá. Creio que a primeira vez que nós ouvimos esta expressão do Papa Francisco foi na Jornada Mundial de Cracóvia, quando o Papa disse aos jovens, saiam do sofá, levantem-se do sofá. A forma como eu também leio este desafio que o Papa nos foi lançando, aos jovens concretamente, é porque estar numa atitude parada, a ver o mundo passar, é um contrassenso para aquilo que é o próprio jovem. Não é? O jovem é aquele que quer ter protagonismo na história, é aquele que vive os sonhos, é aquele que vive por excelência a esperança. A sensação que dava era que o Papa sofria com os jovens sem sonhos, os jovens aprisionados, os jovens em que nada fazia levantarem-se do sofá. Desde o início do seu pontificado, ele fez questão de colocar os jovens no centro, sobretudo aqueles que vivem em países com contextos econômicos e políticos bastante desafiadores. O Sínodo da Juventude, realizado em 2018, e a exortação Christus Vivit são frutos dessa escuta. Olhamos para os anos de preparação e de recepção e do próprio Sínodo dos Jovens como um marco muito importante. É verdade que muito do que ali está vem na continuidade daquilo que foi o magistério do Papa Bento, Papa João Paulo II, mas havia esta necessidade de colocar os jovens no centro, de olhar para aquilo que é a realidade juvenil, para o contexto em que os jovens vivem hoje e que vivem não apenas na Europa. Neste documento, na Christus Vivit, vimos tantas questões, as questões da saúde mental, as questões dos migrantes, a questão do desemprego, a dificuldade dos jovens encontrarem habitação. Portanto, há tantas questões que hoje fazem parte da vida dos jovens e a qual o encontro com Jesus faz com que possam ter força, possam ter ânimo para enfrentar esses desafios, para que não se sintam sozinhos, abandonados nisso.
A cada dia da jornada, uma mensagem, um gesto, uma emoção diferente. Em mais de uma ocasião, o Santo Padre elogiou a organização da JMJ realizada na capital lisboeta. Para mim, a primeira imagem que me vem é sempre a imagem do Papa no meio dos jovens, não é? Nos percursos do aeroporto, para a Anunciatura, para o Parque Eduardo VII, para a Colina do Encontro, para o Campo da Graça, esta noção de que o Papa caminhava com os jovens, caminhava no meio dos jovens. E esta é a imagem que eu mais detenho. Porque isto foi de facto aquilo que o Papa, o desafio principal que o Papa nos lançou, que era a toda a Igreja, de podermos estar com os jovens, escutar os jovens. O Papa veio pedindo muito antes da jornada acontecer que a jornada de Lisboa pudesse ser também inovadora, que não fosse uma repetição de outras jornadas. E penso que isso foi possível. Houve alguns momentos, a dimensão estética, a questão da via sacra, a própria beleza da vigília, a cidade da alegria, os encontros Rise Up, todos estes elementos que constituem a jornada não foram um repetir das jornadas anteriores, foi pegando nessa base sólida, foi encontrar alguns momentos, algumas dinâmicas inovadoras, e eu acho que isso foi muito bonito. O Santo Padre também demonstrou que conhecia bem a realidade portuguesa. Parece-me a mim que esse momento do encontro do Papa com os agentes de pastoral do país inteiro foi muito, muito importante. O discurso que foi feito, um discurso de quem é conhecedor da realidade de Portugal, de uma igreja tantas vezes com medo, com dificuldade em sair, a contar as últimas moedas que tem, desculpem a expressão, mas há um apelo grande nos Jerónimos para que não tenhamos medo de lançar as redes, de sair, ainda que possamos estar cansados, possamos ter medo, não encontrarmos às vezes pontos de esperança. Pedro Gabriel, médico e jornalista, acompanhou de perto a Jornada Mundial e ressalta que Francisco foi o Papa certo para os anos em que ficou à frente da Igreja. O Papa Francisco veio ajudar a Igreja nesta fase da história. Não vejo um Papa diferente a ser mais bem-sucedido. Depois do pontificado do Papa Bento XVI, em que ele delimitou ali qual era a doutrina da Igreja, o que é que são os ensinamentos da Igreja, e isso explicou de forma tão clara, era preciso agora um Papa, como o Papa Francisco, que permitisse que esta mensagem, que foi tão bem explicada no pontificado anterior, pudesse sair para o resto do mundo, pudesse dar frutos e pudesse resistir a tantos males que nós hoje em dia vemos e que há poucos anos ninguém seria capaz de prever. No mundo em crise, o Papa deixou expressões que já fazem parte do vocabulário de católicos de todo o mundo, como, por exemplo, igreja em saída, cultura do encontro, cuidado com a casa comum. Não são slogans, mas caminhos de um novo estilo de ser igreja. Todos os papas têm um leque de expressões que são próprios deles e que eles cunharam, e essas palavras são aquelas que marcam o pontificado de Francisco. A Igreja em saída foi, como eu disse, a ideia de que nós agora temos este tesouro que os papas anteriores nos confiaram, não pode ficar preso nas paredes da Igreja, tem que ir em saída, tem que ir ao mundo e dar frutos. A misericórdia é, sem dúvida, uma palavra que marca o pontificado de Francisco, está no lema pessoal do Papa Francisco. Todas essas palavras, cuidado pela casa comum, portanto o ambientalismo, criar da criação de Deus, a sinodalidade, como eu já mencionei, todas essas palavras são importantes. A cultura do descartável, que ele diz que não devemos tratar as pessoas como objetos para serem usados e deitados fora, tudo isso ajuda-nos a perceber problemas e a perceber soluções. Mas o que fez com que Francisco tocasse tantas pessoas, dentro e fora da Igreja? A maior inovação, por assim dizer, que não é inovação, mas é uma maneira nova de trabalhar algo que sempre fez parte da Igreja, sem dúvida para mim é por um lado, um maior acompanhamento e um maior discernimento da maneira como nós lidamos com aqueles que têm problemas e que têm dificuldades em seguir o caminho proposto pela Igreja.
Mas, por outro lado, é a sinodalidade, é uma maior abertura da Igreja a tomar decisões, mas sempre num processo de escuta com toda a Igreja. A Igreja vem de uma palavra grega, significa assembleia. Nós estamos a falar aqui de uma assembleia que envolve o mundo todo. E é óbvio que, no fim, a decisão última pertence ao Papa. Aliás, os papéis da Igreja, os leigos, bispos, esses papéis mantêm-se, mas todo o processo de caminhar é um processo de caminhar em conjunto. O Sumo Pontífice esteve entre críticas e aplausos, mas foi justamente ao mostrar a face misericordiosa da Igreja que ganhou tantos corações. O Papa Francisco diz-nos que a misericórdia tem 3 etapas. A primeira etapa é quando, e ele explica isto com base na Bíblia, na maneira como Jesus chamou o publicano e como ele ajudou a mulher apanhada em adultério. Portanto, numa primeira fase, ao mostrar a misericórdia ao pecador. Da segunda fase é a festa. A festa que é a festa que se obtém no céu, por um pecador ter obtido arrependimento, ou mesmo no caso do publicano, de Zaqueu, vê-se que Jesus é convidado para a casa e depois há a festa, e aí estão os aplausos. Mas a terceira fase também existe, que é sempre que há misericórdia, há controvérsia. Há aqueles que vão dizer, mas aquela pessoa é tão má. Portanto, obviamente que a misericórdia vai sempre trazer aplausos e vai sempre trazer controvérsia, mas é uma virtude que nós temos que praticar independentemente dos aplausos. Não o fazemos pelos aplausos, fazemos pela festa, pela alegria das pessoas poderem voltar à comunhão. De Lisboa para o mundo, Francisco mostrou que ser jovem é muito mais do que ter idade, é ter esperança. Mas o que fica depois de tudo? O que muda na juventude portuguesa? A jornada passou, mas o eco permanece, mesmo aquele do inesquecível silêncio da vigília do sábado à noite. Eu penso que há dois tipos de frutos. Há aqueles que são os frutos visíveis, objetivos, em que nós conseguimos perceber que em muitas comunidades, em muitas paróquias, houve um reavivar das estruturas, houve pessoas que regressaram à igreja, houve movimentos juvenis em que os jovens, depois da jornada, procuraram esses momentos, vários projetos que foram surgindo, mas parece-me que mais importante do que estes frutos que são visíveis, são todos aqueles frutos que aconteceram no coração de cada pessoa. E esses nós não conseguimos ver. Contam-nos os jovens de Madrid, que na jornada em Madrid, em 2011, que depois da jornada houve um cansaço, houve um desertar, não perceberam de alguma maneira aquilo que frutos é que haviam. E que só 10 anos depois é que conseguiram perceber os frutos que a jornada tinha dado. E eu acho que isso vai acontecer naturalmente também em Portugal. Estes jovens que hoje têm 15 anos, ou 16, ou 18, e que foram à jornada, daqui a 10 anos terão 28. Estarão nos seus locais de trabalho, terão uma família, serão padres, consagrados. O Evangelho da jornada é o Evangelho da transfiguração. É verdade que nós ainda estamos a descer um bocadinho do monte, ainda não chegámos, precisamos de alguns anos para perceber de facto o que é que significou a jornada para a Igreja em Portugal. Uma geração que com toda certeza vai recordar. Eu estive ali, eu ouvi aquele Papa e a minha vida mudou. Essa jornada vai mudar a minha vida e a vida da minha família, já está mudando. Na semana de preparação para vir para cá, nós descobrimos que meu pai estava com um tumor e nós enterramos ele no dia do meu voo. E por muitas vezes eu me questionei se era realmente para eu vir para cá, o que Deus estava reservando para mim. Confirmou o tempo todo que eu e a minha irmã nós precisávamos estar aqui, porque enquanto nós estivéssemos cuidando do que era dele, ele estaria cuidando da minha família que ficou lá em São Paulo. E ouvindo essas palavras do Papa desde o primeiro dia,
É como se ele tivesse falado diretamente para mim tudo que eu precisava ouvir. Do silêncio em Fátima ao entusiasmo com todos os jovens na JMJ, Francisco mostrou que ser Papa é, antes de tudo, ser pastor. Que o exemplo de simplicidade, alegria e coragem do Santo Padre continue a inspirar todos nós. Continue a acompanhar a nossa programação e as nossas redes sociais. Neste domingo será celebrada a última missa do novenário deste período de luto que a Igreja vive e no dia 7 de maio, a abertura do conclave. Obrigada por sua companhia.